O PL tem intensificado aí os seus movimentos internos, vem avançando na montagem, inclusive, das nominatas aí para 2026, tanto para a Câmara Federal quanto também para a Assembleia Legislativa. E eu quero saber do Saulo Spinelli quais são os nomes, as novidades nesta nominata do PL. Pois Saulo como o Túlio falou, que tem sido levado com muito segredo as negociações, né? Principalmente o presidente estadual do PL, senador Rogério Marinho, secretário nacional do partido, esteve aqui, quando questionado pela nominata, ele disse que neste momento de fechamento não é bom divulgar, porque assim vem alguém e engole, Túlio. E baseado nisso, a 98, através do 12 em Ponto e através do portal da 98, vai trazer neste momento um retrato de fechamento de ano de como está a nominata. A gente vai passar por todas as nominatas que estão se articulando e hoje nós vamos conversar com o PL. A gente vai fazer isso agora e quando fechar a janela partidária. E depois nós vamos juntar e vamos ver o quanto a gente acertou nessas articulações. Mais uma novidade do Grupo Dial aqui para vocês. E começando pelo PL, Túlio, a nominata de federal praticamente está desenhada. Já? Né? Praticamente ela está desenhada. Quem são os nomes Começa novos? pelos São deputados federais, atuais, os 3 federais de mandato. Né? Eu tenho Girão Gonçalves e tenho também Carla Dickson, que já anunciou a ida para o PL. Não houve a liberação oficial, mas ela já anunciou que na janela partidária os nossos telespectadores do YouTube estão vendo aí as imagens. Carla Dickson, só esperando a janela. Sargento Gonçalves, que já tem mandato, que vai à reeleição. E o general Girão, que vai para a reeleição. Novidade: se encaminha para a vereadora Nina Souza também fazer parte da nominata do PL. O União Brasil, com dificuldade de fazer uma nominata federal, de ter uma esteira competitiva, né? Já temos lá candidatos fortíssimos, como Robinson Faria, que vai renovar o mandato porque está na federação com o PL. Nós temos Benes Leocádio também, e baseado nisso, calculando e fazendo números, interlocutores me disseram que o caminho de Nina Souza é o Partido Liberal. Que é uma novidade, né? É uma novidade porque Nina está, como você já disse, no União Brasil, né? O partido de Paulinho Freire, inclusive, o esposo dela. E há um probleminha aí em relação a essa questão de Nina, porque Carla Dickson havia dito, né, explicitamente, inclusive aqui na 98, que não iria ser esteira de luxo para Nina. Ou seja, ela acha que tem menos voto do que Nina, e onde ela estiver e Nina também... Não, Nina, mas na verdade ela não falou de Nina específica, ela falou numa Não, ela falou de Nina, ela geral. falou especificamente, e estava lá no União Brasil, falou especificamente. E agora, ela indo para o PL e Nina com essa possibilidade também de se filiar no Partido Liberal, como as duas vão ficar? Eu acredito até que que Carla terá o mesmo pensamento de Sargento Gonçalves, quando foi questionado por isso. Ele disse que ambas serão muito bem-vindas, que prefere ter uma nominata competitiva e forte, que dá mais viabilidades e chances deles renovarem os seus mandatos. O raciocínio dele está correto. Eu também concordo. O raciocínio dele está correto. Aquela história que diz no interior, quanto mais cabra, mais cabrito. Garibaldi pagou por isso, né, Túlio? Pois é, você não pode achar que você vai ficar só você e outro, asfixia aquela situação e termina não se elegendo. Quando você tem gente competitiva, com densidade eleitoral, você vai fazer com que a nominata tenha um percentual de votos a ponto de crescer bastante e eleger mais do que se imaginava anteriormente. Olha, a deputada Carla Dickson, ela esteve aqui no dia 15 de agosto. Nós separamos um trecho dela aqui na bancada do 12 em Ponto, falando sobre... Inclusive, a gente lembra que ela falava da saída do União Brasil, que não dava para ela continuar no União Brasil, que era uma saída para ela se manter aí nesse cenário da disputa. Vamos relembrar esse momento? Para falar em todos os aspectos, executivo e o legislativo, como é que seria, tá? E os meninos, eu chamo os meninos, os deputados com mandato que estão lá, que eles já estão, para mim, eles já estão eleitos. É o Benes, João Maia e Robson Faria. Da federação, no caso. Da federação, né? Na federação como um todo. E a gente tentou articular ali uma maneira para fortalecer a nossa nominata para tentar fazer 4. A gente sabe que não é fácil. Você tá no pragmatismo político, né? Você vai pro pragmatismo mesmo. É a sobrevivência política. É minha sobrevivência. Mas é uma sobrevivência que eu não tô vendendo a alma para ir para um partido de esquerda. Isso não. Porque isso eu prefiro ficar sem. Facilitaria sua eleição, né? Exatamente. O PL tem a minha cara? Tem. Sim.
Eu acabei de... Ideologicamente até mais identificado mais com identificado com União Brasil. Pois é, então Mas, ela exato. justificando a ida, saindo do União Brasil para ir para o PL. A gente falou também Justificando com a questão eleitoral. da Mas questão eleitoral. o que eu vou- exato, mas o que eu vou sobrevivência trazer política. agora- E é só a gente entrou em contato com ela estava numa reunião em Brasília agora, a gente inclusive trouxe esse cenário. A assessoria, e ela disse assim que já ela se manifestava, eles ficaram de inclusive encaminhar uma nota pra gente, já repercutindo aí como é que ela estava vendo essas mudanças, essas articulações, né? Porque aqui ela disse, explicando nessa questão de que saía do União Brasil já estava todo formado, já tinha a federação ali tudo ok, e aí ela indo pro PL. Pois é, mas o que eu vou trazer agora, os elementos, é um diferencial grande dessa nominata do PL. Quem vai compor são extremamente competitivos. Então, Túlio, isso ajuda muito qualquer nominata. Por exemplo, vou trazer o senador Rogério Marinho disse aqui que tinha praticamente 10 nomes, né, para nominata de federal. Eu só não consegui trazer um, mas os outros 9 estão aqui. Inclusive com uma grande novidade que eu conto no final. Aí, depois de Nina. Brilhante, Coronel Brilhante, que foi muito bem votado na eleição passada, né? Eu acho que acredito que teve mais de 50 mil votos na eleição passada. Teve aqui já na bancada do 98 FM. É um nome muito forte. Um nome muito forte. Eu tenho outro nome muito forte, que tem aglutinado vários apoios importantes, inclusive de prefeitos, lá no Alto Oeste, que é o ex-prefeito de Caraúba, Juninho Alves, né? Que é um nome também muito forte. Tá Até aí, já Coronel apareceu em Brilhante. pesquisa, Juninho, né? Apareceu Juninho Alves, tá aí, o ex-prefeito de Caraúbas, apareceu em várias pesquisas, principalmente pontuando muito bem na região oeste. Depois de Juninho, eu tenho Daniel, que é ex-prefeito de Nísia. Daniel Marinho, que também é um nome muito forte, com uma penetração, até com um pouco menos do que os já citados, mas que pontuará bem e terá boa votação. E eu também tenho um nome que é muito ligado ao bolsonarismo e que tem pontuado muito bem em todas as pesquisas em Mossoró e região, que é a reitora da UFERSA, Ludmila, que não entrou na lista e que foi nomeada diretamente e pessoalmente pelo presidente Bolsonaro, recebeu ligação do presidente Bolsonaro dizendo que ia nomear ela para reitora, tem feito um trabalho de acirramento com a esquerda, com o PT lá muito forte e tem pontuado muito bem em todas as pesquisas naquela região. Então a chapa do PL... Ludmila Oliveira, ex-reitora da Universidade Federal, não, Universidade Rural do Semiárido, a UFESA. Uma nominata muito boa. E um nome que provavelmente é novidade e que deve compor a nominata do PL a deputado federal é o vereador de Natal, Matheus Faustino. Matheus teve uma conversa com interlocutores do PL. Matheus é do MBL. O MBL fundou um partido. Mas não tem tempo, Túlio, de viabilidade de montar uma nominata. E como o Matheus tem envergadura hoje para disputar um mandato, Matheus pode fechar essa nominata do PL com 9 nomes e ter uma nominata extremamente competitiva para disputar essa eleição. Tirando a federação, que realmente sempre o PT e a esquerda sempre foi um celeiro de bons quadros, eu acho a nominata do PL a segunda mais forte. Só uma informação, o Câmara Moésio Federal. Marinho, lá de Apodi, ligado aqui no 12 em ponto, ele diz que o Brilhante teve 30 mil votos em 2022. Que é uma votação para federal. É uma votação boa. Então, pra gente fechar aqui, né? Vamos ver aí essa nominata pra Câmara Federal do PL. Você trouxe aqui Nina Souza, vereadora aqui licenciada de Natal, que hoje tá no União Brasil, confirma, né? Saulo Spinelli estaria indo para o PL. Estaria em conversas bem adiantadas, com probabilidade de ir para o União Brasil. General Girão, que já é deputado federal, vai tentar aí se manter na cadeira. Sargento Gonçalves, que também já está deputado federal. Carla Dixon, deputada federal, indo para o PL, né? Que está no União Brasil, mas está aguardando aí e indo para o PL. Pra gente analisar esses primeiros nomes aí, André. Porque ele deixou dar logo Sim, o todos. restante, todos. Coronel Brilhante, pré-candidato a deputado federal, você trouxe a informação da boa votação, né, que teve. Juninho Alves, ex-prefeito de Caraúbas, também estaria junto nessa nominata do PL, a Câmara Federal. Daniel Marinho, ex-prefeito de Nísia Floresta, também estaria entre os cotados aí para fechar essa nominata. E Ludmila Oliveira, ex-reitora da UFERSA, também fechando aí. Você trouxe o último nome, Matheus Faustino, que estaria em conversa também com o PL. Esses nomes aí para a nominata do PL. A gente está falando da Câmara Federal.
Desses nomes aí, no caso aí já com o atual mandato, né, o general Girão pontua muito bem, mantém a atuação dele no municipalismo com algumas prefeituras, com algumas lideranças e também focado no bolsonarismo. Quem caiu um pouco em relação a essa situação do ponto de vista político, de vinculação com o bolsonarismo, foi o Sargento Gonçalves. Depois daquela briga do afastamento dele com o Lagartixa, interna, além disso ter prejudicado de certa forma, porque os dois cresceram juntos, aliás, ele cresceu na sombra do Lagartixa, e depois, nessa última eleição, não foi boa a participação do Gonçalves. Ele tretou aí, foi em conflito direto, em confronto com o PL, com a liderança de Rogério, tomou uma posição diferente do partido, foi infiel, a situação dele não ficou boa em relação ao partido e aos seus filiados mais ligados ao bolsonarismo. Ele que vinha com aquela coisa mais ligada, mais vinculada. Já Girão não teve nenhum tipo de desvio em relação a isso, nem no aspecto nacional, nem também no aspecto local. Por exemplo, Girão queria ser candidato aqui, em Natal, mas na hora em que viu que a candidatura seria de Paulinho a ser apoiada, Rogério estava articulando isso e tal, Girão recua e anuncia apoio a Paulinho. Já o Gonçalves fez exatamente o inverso. Ele criou problemas tanto em Natal quanto em Parnamirim. Então a situação dele dentro do partido, dentro da militância bolsonarista não é boa. Já Carla chega realmente como um nome muito forte, vinculando o nome dela, fortíssima, o nome dela vinculando diretamente a Michele Bolsonaro, né? Isso aí, de certa forma, ela pega dois universos importantes, que um deles é a questão da igreja, né? Os evangélicos, que ela já tem essa vinculação, e também a questão das mulheres. Se torna muito forte o nome de Carla em relação a isso. Vem Nina, por outro lado, com a força política que Paulinho já teve nas lideranças. Paulinho se elegeu a primeira vez com 6 prefeitos. Nessa última ele estava chegando perto dos 30. Então ele manteve aí, fez uma divisão de suas bases, mas mantém aí na faixa de entre 20 e 25 prefeitos que vão apoiar a candidatura. Paulinho teve 77.960 votos. Pronto, então Nina vem aí para pegar essas bases eleitorais que não migraram, a não ser aqueles que foram acertados. Ele conseguiu manter boa parte. Manteve a boa parte das bases eleitorais do interior e com lideranças, e acrescenta-se o fato de ser aqui em Natal, Nina, que é vereadora em Natal, mas que agora vai ser candidata a deputada federal, vem muito forte também, porque ela já vem com essa base sólida que Paulinho construiu, que não é fácil construir uma base e permanecer com ela. Ele conseguiu isso, mas em função da eleição de prefeito, ele fez uma divisão aí, compartilhou algumas bases com Robson, com Girão, pelo menos esses dois, certeza que algumas lideranças, alguns prefeitos migraram para apoiar, mas acertados também com Paulinho, mas a grande parte, entre 20 e 30 prefeitos estão apoiando a candidatura de Nina aí, que boa parte disso vinha do acervo político do prefeito de Natal. De Nova Joaquim, de Nova Cruz, por exemplo. Muitos ficaram. Então, o acervo político do prefeito Paulinho Freire. Então, esses 4 nomes aí são os principais nomes, né? A partir daí a gente vem para uma disputa que vai gerar todo um engajamento em função disso aí. Cito 2 nomes da extrema direita que buscam fazer um papel aí, seja com disseminação de fake news ou não. Não diga isso. Claro que sim. A Ludmilla, que é condenada lá por usar o plágio lá na sua formatura. O Matheus Faustino, que é um disseminador de fake news. Mas vamos lá. Ele se torna muito forte na medida em que ele vai para aquela linha mais radical, ele vai para a extrema-direita, ele vai para um eleitorado que difere do eleitorado de Girão. É um eleitorado da extrema-direita, mas que não é aquele eleitorado de Girão. Muda também, inclusive, o perfil do ponto de vista etário. Então ele pega uma parte mais jovem, ele pega uma parte mais nova do eleitorado, ele mexe com as redes sociais, ou seja, ele vai, se for candidato, cresce num percentual, num eleitorado desse, sem prejudicar
prejudicar os demais que já estão Ele nessa foi linha. uma bolha de quem até não simpatiza com política, mas que gosta de redes sociais. De redes Exato, sociais e que entraria exato. com essa aí. E a menina, a Ludmilla, são duas situações que ela traz de novidade. Uma é a região. Ela traz de lá a região, ela tem um nome, foi reitora da UFESA, tem um nome, faz política, está participando muito, está se mobilizando e tem o fato de ser mulher. Então, são dois nomes fortes. Fora esses que a gente já vê aí. Brilhante, na verdade, na última eleição, ele era dado como eleito praticamente. Você lembra Tava disso? na nominata do PP com Beto Rosado. Quem derrubou Brilhante? Lembra do cenário que derrubou Brilhante? Foi Gonçalves. Gonçalves alavancado por Wendel Largatixa. Exato. Aquele atentado que aconteceu ali em Ceará-Mirim... Matou Brilhante. Matou Brilhante. Né? Não matou ninguém lá, mas matou politicamente. Politicamente, ele vinha dado como certo, ele cresceu muito, ele aparecia em todas as pesquisas, ele estava muito bem na região oeste, no alto oeste, e de repente ele leva uma queda no seu percentual, mas mesmo assim teve uma votação significativa, se recompõe aí tentando chegar para 2026 com as bases reestruturadas e sem esperar naturalmente um fato novo que possa lhe prejudicar. Também uma representatividade importante de duas regiões e de um segmento, já que ele é a segurança policial. pública, né? Exatamente. Aí E a fechando, gente vai só pra fechar, ainda que Túlio federal? fez uma federal, pincelou todo mundo, são dois nomes que super adega. Juninho Alves, que fechou alguns prefeitos. Lá em Rodolfo Fernandes, praticamente, ele fechou da oposição a situação. Caraúbas, ele fecha praticamente o grupo lá da situação todinho. Então, assim, muito forte Juninho na região, esse prefeito Caraúbas. E Daniel Saia também... Rodada. Do grupo Saia Rodada. E também Daniel aqui na região. Daniel Marinho. No Agreste. No Agreste. Aqui na região do Agreste, é uma atuação significativa dentro de lá. Ele tem apoio lá. E você é uma chapa super disputada. Lembrando só de uma situação. Essa é uma nominata que Saulo está trazendo aqui em primeira mão e num primeiro momento, que poderá efetivamente se concretizar. Agora, a gente sabe que o que a gente está falando hoje aqui, de um candidato ser forte, o outro nem ser tanto... Tudo isso aí muda durante a campanha. Não esqueçamos que quando puxaram Natália Bonavides lá de vereadora para ela ser candidata a deputada federal, era para ela fazer esteira para Mineiro. Ela se elegeu em Mineiro, não. Beto Rosado estava com medo de perder a vaga para Brilhante à época, porque pontuava muito bem. Então, essa situação, ela depende muito de campanha e como os candidatos vão ter o seu desempenho político eleitoral Brilhante durante tem um a grande eleição. cabo eleitoral aqui, que é o Coronel Hélio. Ele tem feito uma dobradinha, o Coronel Hélio participando de todas as movimentações junto com o Brilhante. Dessa nominata citada, quem ainda há conversas para fechamento é Nina, Faustino. Mas tirando esses dois nomes, todos estão fechados e com ficha de filiação já assinada ao PL. Brilhante, Juninho, Daniel e Ludmilla. Vamos então para a Assembleia Legislativa, né? Como é que seria aí essa nominata do PL na disputa pela Assembleia Legislativa? A gente tem deputado Gustavo Carvalho, Fortíssima deputado também. Tomba Farias, deputado Dr. Queginaldo Jacome, deputado Coronel Azevedo. E aí temos novidades? 3 deputados de malas que podem estar de malas prontas para o PL, pela competitividade da nominata. Seriam os deputados Luiz Eduardo, a deputada Cristiane Dantas e também há uma probabilidade do deputado estadual Adjuto Dias também fazer parte desta nominata do PL. Deixariam a Solidariedade? Não, Adjuto deixaria o MDB, que já tentou e foi barrado pela justiça e está esperando a janela partidária e vai, com certeza, se o pai dele, como há essas conversas e a probabilidade do seu pai, o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, migrar para o PL, Adjuto acompanhará o pai. E mesmo assim, acredito até em um cenário da chapa do PL ser mais competitiva, mesmo o pai se mantendo no Republicanos, por exemplo, dele fazer a migração, já que o PL já está acertado que fará coligação com o Republicanos. E o Republicano não tem nominata competitiva, né? Vai ter que formar, mas sem nomes que possam chamar a atenção. Na realidade, esse é o caminho natural em função não só disso, de ser uma nominata atrativa para Adjuto, mas também do fato
fato da aliança entre Rogério e Álvaro Dias proporcionar essa atmosfera de união, de unidade, mesmo que não seja no mesmo partido, e aí Álvaro sabe que a presença de Adjuto no PL é muito mais rentável do ponto de vista político para ele e com possibilidade de reeleição, inclusive com fundo eleitoral, do que ele estar num partido para chamar de seu e perder a eleição. Então aí você tem esses outros que já foram citados, né, os eleitos, os que têm mandato já hoje, e essas novidades da migração. Acontecendo essa migração dos atuais, aí no caso de Adjuto, você citou Adjuto e Luiz Eduardo. E Cristiane Dantas. Cristiane, que Fábio Dantas, o esposo de Cristiane, e a própria também, tem toda uma afinidade com o Rogério. Com a direita também. Com a direita. Ele foi o candidato a governador contra Fátima na última eleição em 2022, então tem toda uma afinidade, ou seja, é a formação de um grupo também muito forte. Depois você vai trazer, acredito que não será hoje, mas em outro momento, a do MDB que vai se formar. Mas o desenho que a gente sabe do que vai se formar no MDB, com essas nominatas, essa de estadual, já que a gente está falando de estadual, que está se formando no PL, a gente vê um desenho das duas nominatas mais fortes para deputado estadual para 2026. Pode até haver surpresa em um ou outro partido, mas em termos de nomes fortes que a gente vê hoje, são essas duas legendas. Saulo, outros nomes que também estão cotados para estadual. Terezinha, peraí, o Mikaso está me lembrando aqui de Terezinha Maia. Ela permanece no PL ou não? Acredito que ela não permanece. Pelo que eu apurei hoje para fechar ela não vai permanecer no PL, até porque ela vai ter divergência de apoio, e o senador Rogério Marinho já deixou muito claro aqui que lá acompanha a orientação partidária ou não terá legenda. E a gente já viu ela começando tudo isso lá com Zenaide de braços dados, que Rogério já deixou muito claro nesta bancada de que não tem afinidade nenhuma e sempre esteve com a esquerda. Também acho que Terezinha está esperando a janela abrir para cair fora. Agora ela vai arriscar muito, Túlio, porque eu não vejo Terezinha com espaço para brigar em outras nominatas que terá o crivo mais alto e que terá menos competitividade entre os iguais. Acho complicado para Terezinha. Trazendo as novidades, a nominata, Túlio sabe muito bem, André, que a gente avalia quando é bom, não é só pelos puxadores, não. É pela potencialidade dos chamados esteiras, que sonham com uma vaga de por exemplo, faz os que têm mandato e sobra uma vaga, 2 vagas para esses candidatos, vamos chamar de porte médio, disputar. E o PL tem candidatos bons, como Jorge do Rosário, que teve boas votações, mas na minha opinião nunca escolheu o partido certo para ser candidato. Nós temos Giovanni do Melão, que é um empresário muito forte também da região na atuação da fruticultura. Nós temos a vereadora Camila Araújo, que também está de malas prontas do União Brasil, numa parceria com a deputada federal Carla Dixon. Elas já fecharam dobradinha e irá pro PL. Nós temos Roberta Lacerda também, que dessa vez vai para a nominata de estadual, que pontuou bem na nominata de federal na passada. Eu acho que essa é a diferenciação, Túlio, da nominata do PL. Eu acho que os candidatos de porte médio, eles terão uma situação de contribuir de melhor forma para a nominata do PL. Eu acho que isso que deixa a nominata ainda tão competitiva do PL. Ela se torna competitiva porque o esteira, ele precisa entender que ele é esteira, mas ele pode ganhar. Quando ele se comporta apenas como esteira, e aí o nome dele diz tudo, né? Quando você tem um candidato lá que não tem potencial, que não tem estrutura, que não tem base, que não tem nome, que não tem nada, é só o nome, ele não vai sair de esteira. Mas quando ele tem uma possibilidade, o próprio entusiasmo com a possibilidade de brigar por uma vaga, ele se transforma num esteira mediano aí, competitivo, e isso ajuda na formação da nominata completa. Esses outros nomes que Saulo citou aí, realmente se enquadram nessa situação. Jorge, inclusive, assumiu o PL lá em Mossoró agora, dando uma repaginada no PL, depois da última situação lá da disputa eleitoral. Só para contextualizar, os nossos telespectadores do YouTube estão vendo as fotos de todos os
nomes que nós citamos. Agora tá mostrando o Jorge do Rosário, né? Presidente do PL Mossoró. Mossoró, o PL que nessa última eleição em Mossoró teve aquele racha com Alisson, terminou tendo que lançar um candidato Genivan, e aí terminou numa votação pífia, absolutamente ridícula, no segundo maior colégio eleitoral do estado. Mas a gente sabe que isso obedeceu, assim como a outra candidatura de Lawrence, né? Isso obedeceu a um cenário político que era favorável ao prefeito que estava renovando o mandato, que era Alisson Bezerra, que teve quase 80% dos votos válidos. O cenário para uma outra eleição é completamente diferente. Então Jorge assume com essa responsabilidade de mexer ali, não só em Mossoró, mas de certa maneira ali na vizinhança moçoroense, fortalecer o PL, e ele que já foi candidato tentar sair, que Jorge vai já se aposentar como candidato a deputado. Pelo que eu acompanhei, sondei na interna, o PL tem 30 nomes para os 25. Um outro nome que eu até coloquei aqui, acabei não citando, é o do ex-deputado estadual Getúlio Rego. Getúlio deve tentar um mandato pelo PL, é um nome fortíssimo, também bateu na trave, faltou pouquinho para Getúlio renovar, chamado SUS do Alto Oeste, muito querido pela sua atuação, principalmente na área médica, no acolhimento à população. Getúlio também vai compor a chapa do PL, Túlio. É isso mesmo. Chegou a ter quase 10 mandatos na Assembleia Legislativa. Teve 10, né? Perdeu no 11º agora. Deputado extremamente atuante e não só de uma região específica, né? Muito forte o nome de Getúlio, mas que terminou perdendo a eleição naquela primeira formação do chapão do PSDB lá atrás. E aí perdeu Getúlio, perdeu Raimundo Fernandes, Vivaldo ficou no PV. Esses dois aí que ficaram fora. Então agora Getúlio tentando a renovação a recondução à Assembleia Legislativa. Pois é, esses nomes, André, só para reforçar mais uma vez, a nominata ela se torna forte quando ela se coloca competitiva no seu porte médio, né? Não só nos seus puxadores. Ela não pode ter os extremos, nem só puxador, nem só esteira fraco. Você tem que ter tudo. E para encerrar também, esqueci outro nome aqui, para fechar a nominata do PL, o ex-prefeito de Ceará-Mirim, Júlio César, que inclusive Júlio já tudo acertado para ir pro PL, e Júlio, que é o herdeiro eleitoral do deputado Zé Dias, também, que sempre manteve o seu mandato, e Júlio fecha essa conta da nominata do PL. Você esqueceu de um nome extremamente forte que pode conquistar uma vaga, inclusive por quê? Porque Júlio, ele tem voto aqui na Grande Natal, mas não esqueçamos de um detalhe. Esqueci de citar, não esqueci de levantamento. Pois é, veja só, Júlio foi o responsável na última eleição da vitória de 2 parlamentares, um de federal e um estadual. Ele tem uma dobradinha com o deputado federal com Robson, a vitória de Robson lá e a vitória de Zé Dias, né? Robson vai permanecer como federal, mas Zé Dias foi extremamente importante, que a gente teve de estadual gente que se elegeu ou que deixou de se eleger por questão de 300 votos, de 500 votos. E Zé Dias teve só em Ceará-Mirim 12 mil votos. É muito voto. Foi a vitória consagrada ali, consolidada. Então, veja só, se na transferência Júlio conseguiu esse percentual de voto, essa quantidade de voto para o deputado Zé Dias, imagine para ele próprio. Então, ele está fazendo um trabalho não só em Ceará-Mirim, mas na região do Mato Grande e uma parte do litoral, chegando ali a Barra também, Macharanguape, Touros, indo lá, fazendo toda essa banda aqui, uma parte do litoral, chegando até João Câmara ali do Mato Grande. Então o nome de Júlio é um nome muito forte e conta com, mesmo tendo havido um estremecimento, conta com o apoio do prefeito atual de Ceará-Mirim, Antônio Henrique, primo dele, Porque Júlio tem um temperamento muito forte, aí se chateia, mas aí Antônio é muito tranquilo, aí vai lá, pacifica e tal. Antônio é daquela figura, o prefeito de Ceará-Mirim atual, que não quer treta com ninguém, não quer briga com ninguém. Aí Júlio meio que se chateia, Antônio vai lá e acalma os ânimos. Se depender de Antônio, não terá briga. Não terá, mas Júlio tem um pavio muito curto que precisa... Exatamente. Ele precisa avaliar melhor esse pavio, porque em política isso aí pode trazer sérios prejuízos. Inclusive esse, né, que ele terminou tendo um aborrecimentozinho lá com
com Antônio Henrique e a mulher saiu da prefeitura, ele tinha outros cargos lá e tal, e isso pode ter consequências mais adiante, mas como você já disse, fica tudo em casa e é um nome muito forte realmente para ser eleito esse deputado porte estadual. médio, para mim, é o que dessa segunda escala, para mim, é quem lidera é o ex-prefeito de Ceará, amiguinho Júlio César. Na verdade, você correto. trouxe vários nomes fortes aqui, tanto quando a gente fala da Câmara Federal, disputa pela Câmara Federal, como também Assembleia Legislativa.